Eu quero mostrar para vocês algo interessante que eu estava estudando hoje. Não é nada do que não vai fugir já do que vocês conhecem, mas eu preciso passar isso aqui para vocês poderem entender, diferenciar o santo do profano, amém? Porque a gente não pode aceitar qualquer coisa, qualquer palavra. Paulo, aos sábados, ele dialogava com os judeus na sinagoga, mostrando a realidade do evangelho pleno de Cristo, quando os judeus tentavam impor a mentira e a heresia. Paulo não aceitava a mentira. Por isso que o Paulo, todos os sábados, juntamente com Timóteo, ia na sinagoga dos judeus, contrariar e contradizer o que os judeus pregavam, a lei, dizendo que a salvação era pela lei, a lei de Moisés. Mas não é bem assim. Hoje a gente conhece o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo, amém? Livro de Gênesis. Vocês sabiam que lá no Jardim do Éden existia 2 pregadores? Vocês sabiam disso? Já viram isso na Bíblia? Não. Lá no Jardim do Éden existia 2 pregadores. Vamos botar 2 pastores, 2 pregadores, 2 auxiliadores. Existia. Quando Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, não deixaram eles sozinhos. Existiam 2 pregadores que constantemente, um pregava para eles e o outro apareceu para tentar impor uma doutrina mentirosa. Gênesis capítulo 2, olha só. Presta muita atenção, por favor, para vocês poderem entender o que eu quero passar nessa noite e para que vocês possam compreender o que está escrito na palavra da verdade. Gênesis capítulo 2. Olha para cá um minutinho, deixa eu explicar primeiro para vocês. Existiam esses 2 pregadores. Um dos pregadores pregava diariamente para Adão e Eva. Tinha 2. O primeiro pregava todo dia, diariamente. Eu vou mostrar para vocês isso. Ele pregava todo dia ele estava presente junto com Adão e Eva. Estava ali, do lado dos 2, pregando, mostrando a verdade, mostrando o verdadeiro caminho, mostrando o que é certo e o que é errado. Adão e Eva sempre tinham a companhia e o amparo desse primeiro pregador, que constantemente estava presente com eles. Você vai ver isso na Bíblia, no livro de Gênesis. Não era somente os 2, Adão e Eva. Esses 2 pregadores estavam com ele. Os 2 Adão e Eva tinham a cobertura espiritual desse primeiro pregador. Esse primeiro pregador cuidava com toda a excelência de Adão e Eva. Todos acharam, os obreiros podem sentar também, pessoal. Pode sentar os obreiros também. Então eles tinham o amparo, eles tinham a companhia, eles tinham a cobertura espiritual desse primeiro pregador, lá no Jardim do Éden. Porém, esse primeiro pregador cuidava com toda a excelência, cuidava com todo o amor, com todo o cuidado, mostrando o caminho certo, mostrando o caminho errado, por onde eles deveriam seguir, aonde eles não deviam pisar, o que eles deviam fazer, o que eles não deviam fazer. Esse era o primeiro. Porém, existia um segundo. E esse segundo, bastou apenas uma pregação para contrariar tudo aquilo que o primeiro pregador tinha feito e falado. Esse primeiro cuidou durante anos e tempo desses 2, ou do homem e da mulher que foram criados no jardim. Esse primeiro. O segundo, bastou uma única pregação, para contradizer tudo aquilo o que o primeiro tinha feito Adão e Eva. E não somente contrariar, mas também convertê-los ao seu ministério. Esse segundo pregador conseguiu, através de uma pregação em poucas palavras, converter Adão e Eva para o seu evangelho, para o seu ministério. Eu não sei se você está conseguindo captar a mensagem e entender do que eu estou falando. O segundo pregador sempre olhou, olha só como é interessante isso, e eu vou mostrar para vocês na palavra. O segundo pregador, ele sempre olhou a necessidade de Adão e Eva, e com isso sempre imputou, em cima da necessidade deles, a palavra conforme o desejo que havia no coração deles. Esse segundo fazia isso, olhando a necessidade. Olha, peraí, eles necessitam disso, então eu vou pregar mostrando aquilo que eles necessitam, e não realmente o que eles precisam. Esse segundo sempre pautava em cima da necessidade. Se passaram anos após o Jardim do Éden, e o mundo hoje vive a mesma história, os mesmos costumes e as mesmas pregações desses 2 pregadores do Jardim do Éden, tanto o primeiro pregador quanto o segundo.
Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim. Olha só. Esse é o primeiro pregador. Presta muita atenção, por favor. Gênesis 2,16 diz assim: E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não o que, pessoal? Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente viverás. Vai acontecer o quê? Morrerás. Deus fala assim: de toda árvore do jardim, toda. Está vendo todas as árvores aqui? Sim. Então, de todas elas vocês vão poder comer, todas. Somente essa, Deus mostrando a árvore de conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem dessa árvore, do fruto dela, vocês vão o quê? Vocês vão morrer. Vai haver morte dentro de vocês. Essa é a pregação de alerta, que esse primeiro pregador mostrava a realidade do conhecimento do bem e do mal, da obediência. Está vendo a árvore? Sim, então, vocês não podem comer dela. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Obedeça, mas vale obedecer, para que a morte não opere dentro de vocês. O primeiro pregador mostrava uma pregação daquilo que era praticamente ruim aos ouvidos de Adão e Eva, porque não era o que eles queriam ouvir. É a mensagem do verdadeiro evangelho dentro da igreja hoje, genuína. Aquilo que o homem não quer ouvir. Se vocês continuarem andando no desígnio do coração de vocês, vocês vão morrer. A palavra mesmo fala isso. Veja bem que Deus fala para o filho do homem, Ezequiel, filho do homem. Quando você vê um ímpio cometendo o pecado, morrendo na sua impiedade, na sua iniquidade, e tu não avisares, morrerá esse ímpio na iniquidade dele. E do sangue dele eu requererei da tua mão. Eu requererei da tua mão. Quando nós avisamos ao pecador para ele se desviar do caminho mal, nós não queremos o mal dele. Nós sabemos que o último estágio do homem do pecado é a morte eterna. Como diz a própria palavra de Deus, aqueles que morrem hão de padecer no Hades e eternamente, aonde o verme come não morre. Isso não soa bem aos nossos ouvidos, nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir uma palavra mais palpável, pastor, nós queremos ouvir uma palavra muito mais agradável aos nossos ouvidos. Era isso que o segundo pregador fazia. Enquanto o primeiro mostrava a realidade da alma deles, da alma dessas duas pessoas, de Adão e Eva, se vocês cometerem esse pecado de desobediência, vocês vão morrer, vocês vão cair no desígnio do coração de vocês, vocês vão querer ouvir a voz do coração de vocês e vocês vão morrer. A gente pode observar o conceito da pregação do primeiro pregador. Olha que coisa importante, as primeiras palavras do primeiro pregador deu ao homem a habilidade de escolher a sua capacidade moral e a responsabilidade referente à sua pregação. Deus falou para eles não comer, bastava eles querer comer ou não. Se eles comessem, eles iriam morrer, e se eles não comessem, iriam viver, iam ter vida dentro dele. Agora, sobre a ordem e o estatuto de Deus que lhe foi imputado dentro dos conformes, quando o assunto foi morte, eles não deram ouvido à pregação de Deus, deixaram o desígnio tomar conta do coração. Eu estava vendo na Bíblia hoje de manhã, eu estava falando para minha esposa que o maior culpado da queda não foi a mulher. Pastor, mas não foi Eva que induziu Adão a pecar? Quando Deus deu a ordem para não comer do fruto, só estava quem lá? Somente Adão. A mulher não tinha existido ainda. A mulher não existia. Você pode ver que em 2:16 fala isso. Depois no 3:1 que aparece a queda do homem. Que aí Deus criou a mulher da costela do homem. Aí a mulher veio, foi formada do homem para ser uma auxiliadora. Aí que chega a questão da coisa. Chegou o segundo pregador. O segundo pregador mostrando para Eva, porque Adão não estava junto com ela naquele momento, mas Deus deu a ordem para o homem, e por isso que nós hoje carregamos a marca do pecado do primeiro Adão. A Bíblia não fala que por causa do pecado de Eva, ou porque Eva caiu, ou porque Eva foi seduzida pela serpente, ou porque Eva deixou... Não, a ordem foi dada para o homem. Como nós entendemos na Bíblia, que o homem é o cabeça, e a mulher praticamente é o corpo. Quem deu a ordem foi o homem. Então, quando a mulher seduziu Adão a cair, quem pagou o preço foi Adão, porque a ordem foi dada para ele. Quando Deus falou para ele, a mulher não existia ainda. A mulher nem tinha sido criada ainda. Então, por isso que a maior culpa foi do homem. Por isso que a maior culpa foi atribuída ao homem.
Você pode ver que o primeiro pregador requeria obediência referente ao mandamento que estava ali dizendo, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Certamente vocês vão morrer. É uma coisa certeira. O primeiro pregador colocou Adão em uma escala de escolha. Ele tinha poder de escolha. Ele podia escolher se eu vou comer ou se eu não vou comer. Você tem escolha hoje de se você vai continuar no pecado ou não. Sim ou não? Porque senão a Bíblia não advertia o homem a fugir do pecado. Você tem esse poder de escolha. Nós não temos como escolher para ser salvo ou não. Isso cabe a Deus. Mas o poder de escolha referente ao pecado, sim. O poder de referência à obediência, sim. A Bíblia diz não ser só ouvinte, mas sim praticante de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso estar aqui nessa noite ouvindo essas palavras e sair da igreja e amanhã fazer tudo de errado. É uma escolha minha. Se eu quiser ouvir esse sermão e amanhã colocar em prática, eu coloco. Se eu não querer, eu não coloco. Tem pessoas que vai chegar amanhã e vai colocar em prática. Peraí, existia 2 pregadores. Um pregou morte, para que o povo ou o homem tivesse vida. E o outro pregou vida, para que o homem viesse morrer. Se você ler Isaías capítulo 1, versículo 19, você vai ver que a Bíblia diz assim, Deus fala assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se você recusar e fores rebeldes, vocês vão ser devorados à espada, porque assim disse a boca do Senhor. É poder de escolha ou não é? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E se vocês não quiserem, vocês vão ser rebeldes, vocês vão ser devorados à espada. Pastor, a gente entende, como nós praticamos e pregamos a doutrina calvinista, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está sobre tudo e todos. Jó mesmo fala, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus não pode se frustrar. Mas o mal moral habita dentro da gente. Se você quiser mudar de vida hoje e parar de pecar, você consegue. Se você quiser largar hoje a prostituição, a impureza, a lascívia, o desejo próprio, você consegue fazer isso através da palavra da verdade. Isso é poder de escolha. Não é questão de livre-arbítrio, eu tenho poder de escolha se eu vou ser salvo ou não, mas fugir do pecado. A Bíblia manda fugir do mal. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, fazer a sua vontade, praticar a sua palavra. Fazendo isso, a Bíblia mesmo fala, eu sujeitando a Deus, eu estou resistindo o diabo. O que é resistir o diabo? Eu não fazer a minha vontade, os meus desejos, poder de escolha. Eu posso querer hoje resistir o diabo ou não. O diabo só pode habitar na vida de uma pessoa quando ela dá liberdade, porta aberta com pecado. Isaías 59 diz, como falamos domingo passado, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar, nem surdo o meu ouvido para não poder ouvir. Mas o que faz a separação de vós e o vosso Deus é o vosso pecado, a vossa iniquidade, poder de escolha. Deus está separado do homem por causa do pecado. Se eu hoje me colocar de joelho, me santificar, me consagrar, e como diz Hebreus, que sem santidade ninguém verá a Deus, se eu não quiser ver Deus, não tem como Deus se manifestar na minha vida, por causa do pecado. Então o poder de escolha que a Bíblia dá ao homem é se eu vou continuar no pecado ou não. Se eu vou ouvir o verdadeiro evangelho ou não. Se eu vou colocar em prática o verdadeiro evangelho ou não. É questão de escolha. Eu posso sim escolher se vai comer do fruto ou eu vou continuar na obediência. Está lá o homem casado. Aí aparece uma terceira pessoa na frente dele e começa a seduzi-lo. Ele tem esse poder de escolha se ele vai trair a esposa ou se ele prefere obedecer a Deus. Sim ou não? Ele tem esse poder de escolha. Sabemos que a Bíblia fala que o Espírito Santo convence do pecado, e é ele que convence, mas para que o Espírito Santo possa habitar na minha vida, tem que ter um certo interesse da minha parte de me consagrar, de me santificar, de me livrar de toda iniquidade, de todo pecado. Isso é questão de escolha. O primeiro pregador, que era o próprio Deus, não estava sendo tirano, ao ponto de dizer, se você não me obedecer, eu te mato. Não era essa a questão.
Por mais que, se a gente for ver a palavra, é mais ou menos isso que está falando. Aos olhos dos homens, é isso que está falando, tá vendo, pastor? Deus está falando, se o homem não obedecer, ele vai morrer, Deus vai matar. Não é essa a questão. A questão é a questão que fora de mim não tem vida. Fora de Deus não pode haver vida. Fora de Cristo não pode haver vida. Por que você acha que Paulo, muitas das vezes, quando pregava, ele falava assim, ó, temos que pregar Cristo e este crucificado. Paulo nunca mandou pregar Cristo antes da cruz, mas sempre mandou pregar Cristo depois da cruz. Por que depois da cruz? Porque foi depois da cruz que o véu se rasgou. Antes da cruz, o véu estava posto rente ao altar do santuário. Caso contrário, estava ali, havia uma barreira que separava o homem de Deus. O homem normal de Deus, os átrios de Deus. Aquele véu só pode ser rasgado de alto a baixo quando houve o tetelestai, o estar consumado. O véu se rasga e o homem tem liberdade para se colocar diante de Deus. E Deus ouvia a oração do pecador. Hoje nós podemos fazer isso. Hoje nós podemos se colocar diante de Deus de joelho, adorá-lo na formosura da sua santidade. Hoje nós podemos fazer isso, antes não. Quando Paulo falava que temos que pregar Cristo crucificado, porque Paulo muitas das vezes falava assim, olha, porque o amor de Cristo nos constrange, fazendo com que se um morreu por todos, logo todos morreram. Coríntios capítulo 5. Ou seja, esse amor vai nos constranger depois da cruz. Depois da cruz, quando nós olhamos a cruz, a gente vê a justificação do homem, depois da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, a gente vê a culpa do pecado sendo sanada da nossa vida. Amém, pessoal? Ou seja, a questão era, fora de mim não tem vida. Era como se a água implorasse para o peixe, não sai de dentro de mim, senão você morre. Não era questão de obrigação, era questão de sobrevivência. O homem longe de Deus não vive, ele é considerado como morto, é ou não é? Tenta ficar muito tempo longe de Deus para ver se você não esfria. Tenta ficar muito tempo longe da presença de Deus para ver se você não cai. Tenta ficar muito tempo longe de Deus para ver se você vai ter força para voltar. Faça isso para ver. Bom queria eu que todos permanecessem firmes, mas nunca queira ficar longe de Deus. Você não sabe o que é estar desviado. Você não sabe o que é estar afastado de Deus. Só quem pôde experimentar da longevidade de Deus sabe do que eu estou falando. Só quem sabe o ardor, a dor que ele sente dentro dele de querer voltar, meu Deus, e não pode mais. Tem gente que chora hoje por querer voltar e não consegue mais. Ou seja, o primeiro pregador sempre ofereceu vida através da pregação de morte para Adão e Eva. Ou seja, Deus oferecia vida a Adão e Eva pregando morte. Pregando morte. Ou seja, mata a sua vontade e obedece, assim você vive. Mata os seus desejos, obedece a palavra, assim você vai ter vida. Agora o segundo pregador oferecia morte através da pregação de vida. Ele oferecia morte através da pregação de vida. Olha só Gênesis 3:1. Olha o segundo pregador, o que ele pregava. Vocês estão entendendo, gente? Olha o que o segundo pregador, esse é o segundo. O primeiro era o próprio Deus mostrando a realidade da desobediência. Se você desobedecer, você morre. Agora o segundo falava assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Agora que coisa interessante, por que a serpente falou para a mulher e não para o homem? Porque quem recebeu a ordem foi o homem e não a mulher. Não digo para você que Adão não cairia, mas seria muito mais difícil de Adão cair do que Eva, porque foi ele que recebeu a ordem, sim ou não? Eva caiu e o homem acabou indo atrás da mulher. Aí diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não
comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o segundo pregador, olha o que ele fala. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, é certo que não... A serpente está falando, não, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os seus olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Agora a gente vai observar a pregação do segundo pregador. Que coisa interessante. Por isso que eu digo que o segundo pregador sempre tentava pegar Adão e Eva nas suas necessidades. Eu canso de pregar nessa igreja e vou falar mais uma vez. Qual que é a necessidade do povo lá fora? Está doente? Precisa do quê? De cura. Está endividado? Precisa sanar suas dívidas. Precisa disso. Está com o casamento destruído? Vão para onde? Para a igreja. Lá vai tudo se resolver. Não é isso que eles impõem na vida de quem está lá fora? Não é isso que os folhetos evangelísticos é apresentado às pessoas? Você pode ver que nenhum folheto evangelístico, quando é evangelizado, é apresentado às pessoas assim. Vamos lá, se você se converter ao Senhor teu Deus, você vai ter vida. Larga o seu pecado para que você possa... Não. Nenhum folheto evangelístico está mostrando a realidade da alma das pessoas. Mas os folhetos evangelísticos de hoje tem um quadradinho. Assinale o seu problema. Divórcio, dívidas, doença, briga no casamento, briga na família. Foi vítima de macumba. Sempre oferecendo a necessidade das pessoas. E é obrigado as igrejas a encher. Quem que lá fora não está endividado? Quem que lá fora não está doente? Qual casamento no mundo que não tem briga? Qual casamento? Então eles vão iludibriar a cabeça dessas pessoas para atrair como isca para um evangelho mentiroso, herético e ralo. É o evangelho triunfalista que a gente chama hoje. É o evangelho humanista, que não mostra a realidade da alma, mas faz com que as pessoas na cadeira, como eu sempre falo, se citam como? Confortável com seus pecados. É o tipo de pregação autoajuda, automotivação. É o tipo de pregação que mostra que a pessoa era especial para Deus, que Cristo estava sendo praticamente morto na cruz porque a pessoa era especial. Tentava mostrar tudo isso. Essa é a pregação do segundo pregador. Você pode ver que a serpente, sendo sagaz, ela falava assim, peraí, o que ele falou para vocês? Olha, ele falou que se a gente comer da árvore que está no meio do jardim, a gente vai morrer. E a serpente era tão mentirosa, tão desgraçada, que ela falou assim ainda assim, mas de todas as árvores, ela sabia que era de uma. Por que ela colocou de todas? Para que Eva focasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente sabia, meu Deus, senão a serpente não iria se colocar diante dela para fazer ela comer do fruto. Para que a serpente vai falar de todas? Por que ela não falou da do meio? Para fazer Eva focar os pensamentos naquela. Tem que ser aquela. Eva, você vai ter que comer desse fruto. Porque se você comer, Deus está mentindo para vocês. Vocês vão viver. Ele falou, certamente morrerás? Não, certamente não morrerás. Pensa comigo, pensa comigo. Olha só como é que é as coisas. Eu vejo isso dentro da nossa igreja. Está lá, Deus cuidando de Adão e Eva. Deus não descia de vez em quando para falar pessoalmente com eles, sim ou não? Tendo intimidade com eles. Deus não cuidava deles? Cuidava. Deus não estava com eles diariamente. Deus falava para eles, Deus mostrava o caminho para eles. Bastou a serpente, com poucas palavras, fazer com que a mulher e o homem caísse. Para que a mulher caísse e o homem caísse com uma pregação bonita. É a pregação de hoje em dia nas igrejas contemporâneas. É ou não é?
É a pregação, vamos lá, que todo mundo conhece, da prosperidade. Cristo quer te fazer rico, e se Ele é o dono do ouro e da prata, você não pode estar endividado, que Deus é o seu. Eles colocam isso na cabeça das pessoas, e as pessoas vão crescendo na igreja com esse pensamento. Maldita a religião desgraçada, que tirou o verdadeiro evangelho genuíno da cabeça das pessoas, e colocou um evangelho humanista mentiroso. Vamos lá, se é para você ser rico, então vamos rasgar a passagem de Timóteo 6,9 da Bíblia, é ou não é? Vamos rasgar aqui, porque a própria palavra fala que aqueles que querem ser ricos caem o quê? Em várias tentações, e é a raiz de todos os males. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Pratica o amor, milita o amor, a fé e a esperança. Ou seja, a palavra nos mostra a realidade. Se o dinheiro na vida do homem, se ele tivesse que buscar riqueza, a Bíblia não falaria que nem a sua prata e nem o seu ouro poderá te suster no último dia. A Bíblia não falaria que será mais fácil um camelo passar por um furo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Não falaria, meu Deus. Senão a Bíblia não falaria que o jovem rico gritava no inferno: ó Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe o seu dedo na água e refrigere a minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. O que eles estão fazendo com o evangelho de Cristo, meu Deus? Estão mentindo. E as pessoas vão caindo, e as pessoas vão trazendo para dentro dela aquilo. Chega um momento que elas não estão cheias do Espírito Santo, elas estão inchadas de pecado, acreditando no evangelho mentiroso. Se eu pedir aqui para levantar a mão quem está endividado, até as cadeiras vão virar ao contrário. Se eu pedir para levantar a mão aqui quem está doente, meu amigo, até eu tenho doença, até eu tenho problema, eu não tenho vergonha de falar isso. Tem que fazer cirurgias, tem que fazer. Ah, pastor, mas é falta de fé. Você está lendo muito bem a Bíblia. Por que Paulo não curou Timóteo, que tinha uma úlcera no estômago? E Paulo pediu para Timóteo tomar remédio, que naquele tempo era o vinho. Toma um pouquinho do vinho, Timóteo, por causa da enfermidade do teu estômago. Por que Paulo deixou um discípulo doente em Fileto? Paulo ainda fala: eu fui à viagem missionária, mas deixei ele doente. Por que Paulo não cuidou? Timóteo 4,20, se eu não me engano. Por que Paulo não curou, meu Deus? Para vocês verem que o evangelho de hoje é apresentado às pessoas conforme as suas necessidades. Eu não estou aqui para pregar cura para vocês, eu estou aqui para pregar cruz para vocês. Eu não estou aqui para pregar autoajuda, eu estou aqui para pregar autoabnegação. Eu não estou aqui para pregar um conceito evangelístico que você vindo para Cristo, a sua vida vai mudar. Eu estou aqui falando para vocês vão vir para Cristo, então cuide-se, porque a situação de vocês vai piorar. A palavra mesmo fala isso. Não fomos chamados apenas para crer, mas a padecer por Cristo. Olha só, não fomos chamados apenas para crer, não, mas a padecer por Ele. A padecer por Ele. Mas, ai da igreja contemporânea pregar isso. É ou não é? É escândalo na igreja. É espúrio. Isso cria um escândalo dentro da igreja. Graças a Deus que nós temos um povo firmado na igreja e na palavra. Amém? Graças a Deus por isso. Ou seja, de todas as árvores que estão no meio do jardim, você não vai comer, ô Eva, Deus falando, senão você vai morrer. E o segundo pregador, com toda sarcástica, com toda mentira, ele falou que vocês vão morrer, vocês não vão morrer, não pode comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão se parecer com Deus. É ou não é? Pega uma igreja de prosperidade, ela é vazia ou ela é cheia? Pega uma igreja de cura, ela é vazia ou ela é cheia? Cheia. Chega a ficar gente do lado de fora. Agora pega uma igreja que prega doutrina, que prega Cristo, que prega abnegação. Pega uma igreja que prega a crucificação de Cristo, depois da crucificação, que você tem que tomar sua cruz, negar suas vontades e seguir a Ele. Pega uma igreja dessa, ela é cheia ou é vazia? Vazia. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer isso. As pessoas não querem rejeitar suas vontades. As pessoas não querem largar aquilo que é do seu proveito. Pode ver que Filipenses 2,21 mesmo fala, como a gente sempre fala aqui na igreja, o povo busca o que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Isso fez Eva focar somente naquela árvore, do conhecimento do bem e do mal.
O segundo pregador contrariou todas as passagens do primeiro. Deus disse para eles não comerem, eles foram lá e comeram por causa do segundo pregador. Olha como é fácil ludibriar a cabeça daqueles que não conhecem Bíblia. Olha como é fácil você enganar aqueles que não leem Bíblia. Eu e o obreiro Almir, a gente estava segunda-feira no feriado fazendo visita o feriado inteiro, meu Deus, o feriado inteirinho. Indo atrás das pessoas, convidando as pessoas para vir para a igreja, pregando o verdadeiro evangelho para as pessoas, para que não venha um lobo e tenta pregar um mentiroso evangelho, ou um evangelho ralo, para que essas pessoas venham cair. Não, nós estamos conduzindo elas no verdadeiro evangelho. Agora eu pergunto para vocês, quem aqui me garante que se um falso profeta, um falso pastor, chega para vocês e diz, olha, o que ele está pregando é mentira, e eu tenho certeza que aqui muitos vão acreditar, como muitos saíram da igreja, saíram ou não saíram? Não tem muitos que ainda, você pode ter certeza disso, e falando para muitos que estão aqui dentro, que não frequentam mais a igreja, que eu sou um falso profeta, sou discípulo do diabo, porque o que eu prego é mentira. Não falaram isso? Tem muita gente aqui que sabe. Agora eu sempre falo, me diz aonde que é mentira. Me diz aonde que eu estou mentindo. Então Eva caiu com as palavras adocicadas da serpente. As pessoas nas igrejas hoje caem, morrem espiritualmente por causa das palavras doces do homem do altar. Não querem confrontar suas ovelhas. Não querem confrontar. Adão e Eva passaram apressadamente. Foi coisa rápida. Do evangelho de Deus para o evangelho de Satanás. Do evangelho de Cristo para o evangelho da serpente. Foi apressadamente. Olha só o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Olha só. Você abre Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí tem Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Esse evangelho não ficou só no Éden. Ele se estendeu do Éden até o dia de hoje. Até o dia de hoje, esses dois evangelhos, eles predominam. Tanto o evangelho de Deus, quanto o evangelho da serpente. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Olha só. Admira-me. Tem Bíblia que fala, maravilho-me. Tem ou não tem aí? Maravilho-me ou admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou considere-o amaldiçoado. Amaldiçoado. Você sabe o que Paulo está falando aqui aos Gálatas? Paulo está falando assim, olha, como eu me maravilho, meu Deus, olha como eu estou admirado, como tão depressa, muito rápido, apressadamente, vocês partiram do evangelho de Cristo para um outro evangelho, ao qual não é outro evangelho, a qual não é o evangelho de Cristo. Ou seja, os Gálatas, muitos dos Gálatas, na igreja da Galácia, Paulo pregava o evangelho de Cristo, vinham os fariseus hipócritas, cravando a lei no meio da igreja, eles saíam do cristianismo e voltavam para a prática da lei. Paulo falava, foi muito depressa. Isso foi muito rápido. Quando Deus cuidou de Adão e Eva, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os relatos da vida dele, veio Satanás, veio a serpente, num diálogo, numa pregação, inverteu a mente deles. Caíram, morreram, espiritualmente falando. Então, quando nós pregamos esse evangelho, não é porque nós queremos confrontar vocês, é que nós não queremos que vocês morram no pecado de vocês. Nós não queremos que vocês caiam na mentira do evangelho que Deus aceita tudo e todos. Não, Deus não vai aceitar tudo e todos como são. Eu preguei esse tempo atrás ainda e falava no culto, se Deus aceitasse tudo e todos como são,
Por que que o próprio Deus matou o povo de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre? Por quê, meu Deus? Por quê? Teve oportunidade para eles? A Bíblia não fala que foi 2 anjos na praça pregar? Sim ou não? Foi 2 anjos. Passaram a madrugada nas praças pregando. Tiveram oportunidade. Poder de escolha. Se livrar do pecado ou preferem morrer ou ter vida? Preferiram morrer. Por que que Deus matou? Porque desobedeceram. A ira de Deus caiu sobre eles. Tinha mulher lá dentro? Tinha pessoas justas lá dentro? Tinha crianças? Claro que tinha. A Bíblia mesmo fala que tinha crianças que eram de colo. Morreram queimadas a fogo por causa da iniquidade dos pais. Lamentações 5, 7 mesmo fala: nossos pais pecaram e não existe mais, e nós carregamos as suas maldades, os seus pecados. 5, 7 ou 5, 9, se eu não me engano. Ou seja, por causa do pecado dos pais, em Sodoma e Gomorra, todo o povo foi fulminado. Deus não matou o povo no dilúvio? Ou choveu do nada e as pessoas não estavam preparadas? Quanto tempo Noé pregou? 100 anos Noé pregou, 100 anos. Teve poder de escolha? Teve. Continua no pecado ou você se converte? Eles não queriam ouvir, riam de Noé. A Bíblia fala que a vinda do Filho do Homem será comparada aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que a porta se fechou e caiu chuva do céu. Matou todo mundo. Cristo vai voltar e os dias serão comparados, igual aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que é dar-se em casamento? Casavam e davam-se em casamento, divórcio. Pessoas que casam várias vezes. Ou seja, isso a gente está vendo hoje, meu Deus. Tem pessoas que não duraram 1 ano casadas, se casaram de novo. Tem gente que passaram por mais de 5 casamentos. Os dias de hoje eu estou falando. Ou seja, olha como os dias estão se comparando aos dias de Noé. Olha como as pessoas estão despreocupadas com a volta de Cristo. Ou seja, o primeiro pregador pregava: cuidado que vocês vão morrer, não continuem nesse caminho. Eles continuavam. Lá veio a serpente e inverteu todo o evangelho que foi pregado pelo primeiro, trazendo uma pregação rala, de autoajuda, de autoconhecimento. Nós vamos comer do fruto e nós vamos se parecer com Deus. Fizeram essa borrada, hoje nós estamos pagando o preço. Depois de anos, Paulo prega a mesma coisa aos Gálatas. Eu estou admirado, pessoal, como que tão depressa, é algo tão rápido, que vocês estão passando do evangelho de Cristo para um evangelho humanista, para um evangelho sincretista, um evangelho mentiroso. Como isso pode acontecer tão rápido? Infelizmente, nós estamos perdendo membros da igreja. Não é porque está sendo falta de falar o verdadeiro evangelho, porque todo culto nós pregamos o verdadeiro evangelho, amém? É porque as pessoas não analisam na Bíblia se o que o pastor está pregando está certo ou está errado. Eles não são bereanos, eles não são nobres. Infelizmente, isso que a serpente fez foi ludibriar os dois, e os dois caíram. Agora, a gente pode ver no mundo de hoje, o que é mais relevante dentro das igrejas? Pregar conversão ou pregar o que é agradável aos ouvidos das pessoas? O que é agradável, lá no mundo. Mas o que traz salvação é o evangelho que corta ou o evangelho que dá? Hein, pessoal? O que traz salvação é o evangelho que rasga o homem no meio. O evangelho que traz salvação é o evangelho que rasga. Hoje em dia é pregado 90% de todas as igrejas do mundo inteiro. O mesmo evangelho que a serpente pregava, o mesmo. Olha o que... Vamos prestar atenção que esse evangelho se estendeu durante anos. Lá no livro de Jeremias, capítulo 28. A gente já pregou uma vez isso aqui, eu quero focar também referente à pregação dos 2 pregadores. Jeremias capítulo 28. Todos acharam, gente? Olha só o que diz. O cabeçalho. A luta de Jeremias contra o falso profeta Ananias. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, e ele era o quê? Profeta. Olha só, Ananias era profeta.
de Gibeão me falou na casa do Senhor, ou seja, na igreja, no templo, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, olha o que Ananias falou, olha, presta atenção nessa pregação, nesse discurso de Ananias. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, olha o que ele fala, quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar. Diz quem? Isso Ananias estava falando. Porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Agora, olha o que Jeremias fala. Então respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, amém, ou seja, assim seja, assim faça ao Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizastes e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora essa palavra. Jeremias estava falando assim, você falou, ô Ananias, agora ouve essa palavra, que eu te falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram amor, profetizaram riqueza. Não, profetizaram o quê? Profetizaram guerra, profetizaram mal, peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzinhos do pescoço de Jeremias, que era o símbolo de profeta dele, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele ainda falando, Ananias, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzins de seu pescoço, do profeta Jeremias, veio a esse a palavra do Senhor, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, canzins de madeira quebrastes, mas em vez deles farei canzins de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizestes que esse povo confiasse em... Meu Deus, está claro aqui, tu fizeste que esse povo confiasse em mentira, pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a terra, morrerás esse ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. E morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano. Oh, meu Deus do céu! Você quer que eu mastigo mais isso para vocês? Existia Ananias o profeta e existia Jeremias o profeta. A Bíblia diz que dentro, vamos botar para o tempo de hoje, dentro da igreja, estava lá Ananias falando assim, pessoal, dentre 2 anos, Deus me disse que vai trazer de novo os utensílios do templo, vai trazer os exilados de novo e vai trazer paz para o meio do seu povo. Isso a boca do Senhor me disse. Ou seja, ele estava profetizando o quê? Paz. Estava profetizando bem-aventuranças, riquezas, porque iria trazer os utensílios que eram de ouro e de prata para dentro do templo. Isso era Ananias. Jeremias fala assim, amém, Ananias, assim seja, se a tua palavra se cumprir, tu vai ser profeta de Deus. Agora, se não cumprir, tu vai morrer daqui a 1 ano. A Bíblia fala que Jeremias, quando profere a palavra de Deus falando, Ananias, ouve agora essas palavras,
E Jeremias prega para os sacerdotes, Jeremias prega para o povo e disse: antes de mim e de ti, não houve um pregador, um profeta, que pregasse paz no meio do povo. Todos eles pregaram o quê? Guerra, mal, peste e morte. Nenhum pregaram bem-aventurança. Ou seja, Ananias, por você ter pregado mentira, você vai morrer. E a Bíblia diz que ele morreu. É ou não é? Morreu, meu Deus. Aonde que você vê na Bíblia aqui a palavra de autoajuda, a palavra de bem-aventurança? Aonde você vê aqui nesse diálogo, nessas duas pregações que eu acabo de mostrar, tanto em Gênesis, no Jardim do Éden, quanto no tempo de Jeremias, quanto para a igreja da Galácia? Aonde você me vê um evangelho ralo, pregando para as pessoas que se elas continuassem sendo apenas participantes de culto, Deus vai ceder o melhor para elas. Aonde está escrito? Aí que chega a questão da coisa. Depois disso, você pode continuar lendo que os sacerdotes, o povo correu atrás de Jeremias para matar ele, porque eles não aceitavam isso. Não aceitavam essa palavra. Acontece isso no dia de hoje. Como eu sempre falo, tem gente que sabe. Quantas pessoas nos ameaçam de morte, sim ou não? Teve gente do meu lado que sabe. Quantas pessoas ameaçam a nossa igreja? Quantas, meu Deus? É o tipo de profeta Ananias que prega. E quantas pessoas saíram da nossa igreja por ouvir essas mentiras, essas falsas pregações? Eu não tenho medo de falar isso, não. É como eu sempre falo, pode matar-me, mas jamais matarão as palavras que eu tenho deixado no ar aqui para vocês. Amém? Vamos lá. Pastor, por que criticar tanto a igreja? Enquanto estão matando, é necessário eu criticar mesmo. Enquanto estão matando, é necessário eu criticar mesmo. Porque tem muita gente que está morrendo e não sabe. É ou não é? Quando vocês eram das igrejas mentirosas, vocês não sabiam que estavam sendo enganados. Mas vocês também não eram inocentes. Porque a Bíblia mesmo fala que Deus não levará por inocente o culpado. Por que vocês não eram inocentes? Porque vocês tinham lá Bíblia, mas vocês não liam. Vocês não liam a Bíblia. Vocês ouviam que os pregadores pregavam. E se ele está falando, amém. É ele que está falando. Não é assim. Você tem que contradizer sim. Está pregando mentira, vai para cima. Desmascara o falso pregador. Faça isso. Não deixe ele pregar mentira, não. Não deixe ele falar isso. Ah, pastor, teve um membro de outra igreja que veio falar para mim que o pastor dele pregou isso. Confronta essa pregação, fala a verdade, porque essas pessoas vão morrer. E se você tem uma oportunidade para falar, fala. Fala em tempo e fora de tempo, meu Deus. Entenda uma coisa. A curiosidade é uma das maiores e principais iscas do pecado. É a curiosidade. Eva caiu e morreu por causa da curiosidade. Ou seja, eles foram curiosos. Essa frase é uma frase de um amigo meu, Jefferson, lá do Rio de Janeiro. Hoje eu estava preparando esse sermão e estava compartilhando com ele. E ele falou assim, olha, eu também estava pensando nesse sermão um dia, na passagem de Gênesis um dia, e me veio na memória essa frase. E de fato, a curiosidade é uma das maiores e principais iscas para o pecado. Eva caiu porque foi curiosa, sim ou não? Tem muita gente que cai porque é curiosa. Eu vou para o mundo para ver como é que é. Depois morre espiritualmente falando, não sabe por quê. Infelizmente é assim. A curiosidade mata a pessoa. Aí eu digo para vocês, por que largar um caminho verdadeiro, sabendo que há só salvação no meio dele? Ei, pessoal, podemos dizer como Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho falava, torna-me teu escravo, ó Deus, então serei livre. Torna-me teu escravo, e assim então serei livre. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. As duas pregações, os dois pregadores, as duas igrejas, os dois evangelhos. O evangelho verdadeiro e o mentiroso, nós mostramos aqui. Quando alguém vem pregar autoajuda para vocês, não, você está passando por problema, vai para a igreja, vai resolver. Mentira! Paulo mesmo falava, porque eu sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, na fome, na escassez, na nudez. Paulo disse, sofri naufrágios, recebi 40 chibatadas menos uma. Foi mordido por víboras.
Mas nem tanto Paulo não era conhecido como pregador do diabo para a teologia da prosperidade, sim, mas para aqueles que creem em Cristo, não. Foi um grande pregador que pregou o verdadeiro evangelho do sofrimento, da renúncia. Nós vamos padecer nesse mundo, sim ou não? Sim ou não? Vamos padecer, independente do que nós padeça. Mas nós temos que ter uma coisa dentro da gente. Eu jamais posso negar aquele que nunca me negou. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.